Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista de todos esses dias, pelo menos de segunda a sexta. Pois é, cada um tem um cronista que merece. E talvez você mereça a mim, meu amigo e minha amiga. Essa será a sua sina. A minha é fazer essa coluna todos os dias, todas as noites, chegando tarde do trabalho, exausto, mas mesmo assim, né, ainda tendo pique, disposição para analisar o que é esse país, esse mundo, em todos os seus aspectos, seja na política, na cultura, na economia, e sociedade em geral. Porque se a gente não fizer isso, a gente para e a gente acaba morrendo, né? E conforme ontem eu não pude fazer a coluna por uma questão mais pessoal, mas eu anunciei no Face, né, que hoje a gente iria falar sobre a introdução do semi-parlamentarismo no Brasil, né, e sobre justamente a figura de Arthur Lira como um semi-primeiro-ministro, olha só. E é justamente isso que a gente vai começar a tentar desvendar agora. E você, meu amigo e minha amiga, vai poder concordar, discordar, né, conforme a sua consciência. O que eu acho que não dá para ficar é inerte, né, é neutro nessa situação, em nenhuma situação. Né? Bom, meus amigos e minhas amigas, nessa semana ficou mais que evidente e cristalizada uma tendência que veio se aprofundando ao longo da chamada Nova República, aquele grande acordo reacionário que permitiu a transição da ditadura civil, militar e empresarial para um Estado de características liberais burguesas, que inclusive esse acordo impunha a não punição dos torturadores, né? Acordo que já não existe mais e que está sendo gradativamente substituído por novos arranjos políticos. Para fins de análise, vou destacar aqui duas notícias que foram vinculadas aí pela imprensa esta semana. A primeira do G1, né, do site G1, Câmara aprova por 372 votos a 108 o texto base do arcabouço fiscal. Isso, né, completo eu, com uma grande dose de ajuda de Arthur Lira. Sem ele e sem o Centrão, o arcabouço fiscal, o texto base, não seria aprovado, né? E uma outra notícia, agora, que saiu ontem na Folha de São Paulo, que diz o seguinte, né? Congresso impõe derrotas à Marina e aval de Lula empodera o Centrão. Bom, o que estas notícias nos indicam, né? Bom, meus amigos e minhas amigas, indicam que há um gradativo esvaziamento do executivo frente ao legislativo. Este esvaziamento, muitos analistas chamam de presidencialismo de coalizão, mas outros chamam de semipresidencialismo mesmo. De fato, minha gente, a manchete da Folha de São Paulo está errada. Não foi uma derrota de Marina, foi uma derrota de Lula. O aval a qual a Folha de São Paulo se refere não foi bem um aval. Foi um cálculo de quanto poder o executivo tem para fazer frente ao legislativo hoje. E Lula sabe que hoje não reúne forças para fazer frente ao Congresso. E sabe também que Lira tem mais poder que ele, pelo menos no momento. Isso é uma situação momentânea, não quer dizer que não possa mudar. Mas hoje essa é a realidade. E é mais um dado da crise política que assola o país desde 2013. Crise esta que é uma crise das frações das classes que dirigem o país. E digo mais, por ora, essa crise parece insolúvel. Envolve até mesmo o alto comando das Forças Armadas, como no caso dos atos golpistas e da crise no GSI. Sim, tudo isso se interliga em algum momento.
equilibrista e hábil com as palavras, Lula tentou maquiar esse problema, saindo-se com a seguinte frase, ou frases, né? A impressão que eu tive, isso abre aspas, né? A impressão que eu tive é que o mundo tinha acabado. Lula é derrotado, acaba o ministério disso, acaba o ministério daquilo. E eu fui ler o que estava acontecendo, era a coisa mais normal. E acrescentou, até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer na estrutura de governo, que é o que o governo que faz. E agora começou o jogo. Nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. Bom, esse discurso foi proferido na Fiesp ontem, né, no Dia da Indústria, e foi uma tentativa de mitigar a derrota, né? Mas fato é fato. Estamos diante de um governo fragilizado e que terá que ceder muito mais que os anéis para preservar não apenas os dedos, mas os braços e as pernas também. E, de fato, serão mais 4 anos de crise política. Isso caso o governo não consiga um acordo com o Congresso. E caso também a economia não dê sinais de melhora, né? Sinais mais robustos, que influam, inclusive, no poder de compra das pessoas. O problema é que se trata do Congresso mais reacionário desde o fim do regime militar. É o Congresso dos 3 Bs: boi, bala e Bíblia. Qualquer acordo com esse Congresso será, consequentemente, uma derrota para o povo. E as primeiras vítimas, ao que tudo indica, serão a política ambiental do governo, aí Marina sai realmente derrotada, e os povos originários do Brasil. Com a reestruturação ministerial aprovada por 15 votos a 3 nessa comissão parlamentar mista, as competências dos ministérios ficam assim. O COAF passa a ser de responsabilidade do Banco Central. O cadastro ambiental passa a ser competência do Ministério da Gestão e Inovação. A gestão da política de saneamento passa a ser de competência do Ministério das Cidades. E a Agência Nacional das Águas passa para o Ministério do Desenvolvimento Social. Ora, meus amigos, se um governo não consegue nem mesmo definir as atribuições de seus ministérios, para que ele serve, então? Isso, mexer em ministério, atribuições, não é tarefa do legislativo, e mesmo assim o legislativo, né, se outorgou a essa tarefa, porque sente um governo frágil. A maior parte dessas medidas atinge a área ambiental, e isso no meio ainda do imbróglio entre o IBAMA e a Petrobras, sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Nessa, além do Congresso reacionário, a área ambiental ainda tem como inimigos o governo e o próprio PT, que, aliás, assiste a tudo isto e bate palmas. Além disto, pelo parecer do relator da comissão, deputado Isnaldo Bulhões, o Ministério dos Povos Indígenas perdeu a atribuição quanto à demarcação dos territórios indígenas. Quem ficará com essa função será o Ministério da Justiça e Segurança Pública, hoje nas mãos de Flávio Dino, mas amanhã não se sabe de quem. Segura que lá vem bomba contra os povos originários. Com isto, as bases governistas começam a se distanciar. Em entrevista à BBC News, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, reclamou do pouco empenho do governo para evitar a aprovação do relatório de Bulhões, dizendo que os indígenas estavam tendo seus direitos rifados e leiloados. O relatório ainda precisa passar em plenário, mas mesmo assim já sinaliza tempos difíceis para o governo, que ainda que reverta parte disto, terá um preço alto a pagar.
Qual será, ainda não sabemos. Meus amigos, o Estado brasileiro está se reestruturando. Isto já vinha acontecendo desde o impeachment de Dilma Rousseff e se acentuou com Bozo e o orçamento secreto. O legislativo agora dá as cartas. Lira parece um semi-primeiro-ministro e Lula corre o risco de ficar parecendo uma figura decorativa. E nada disto é bom para o povo, que pagará com sangue e mais perdas de direitos os custos deste Estado decrépito e agonizante. Assim, articula-se a grande coalizão reacionária entre o Congresso e o governo federal para manter por mais tempo o que já temos há mais de 500 anos. Sempre mais do mesmo, já diria Renato Russo. E com isso, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até a semana que vem, pessoal!